Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, no Memória ABC de hoje, gravado no dia 27 de agosto de 2019, nós vamos falar sobre o trabalho realizado pela AMA no litoral norte de Santa Catarina. O Memória ABC é um programa para relembrar ações e também marcar na história da cidade pessoas que trabalham em benefício à nossa comunidade. E para falar desse assunto, eu recebo aqui a Kátia François, que é a presidente da AMA aqui na nossa região. Kátia, prazer recebê-la nesse programa que recebe pessoas que marcam o município com a sua atuação. Que legal. É um prazer poder estar aqui, participando desse programa, desse momento incrível e que a gente possa estar aí divulgando o trabalho da nossa instituição que vem ao longo de 12 anos e meio. Para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, o que é a AMA, Kátia? Então, a AMA é a Associação de Pais e Amigos do Autista. É a nossa abrangência aqui no município de Balneário Camboriú e agora um ano que estamos também na cidade de Itapema. Algumas pesquisas indicam que existem no Brasil, por perspectiva, cerca de 2 milhões de autistas e no mundo já passa de 70 milhões de pessoas com o espectro do autismo. As políticas públicas relativas à área, no seu ver, nos últimos anos, nesse seu acompanhamento e também pelo fato de ter um filho, como tem sido? Muito pouco tem se feito em relação a isso. Eu acho que devido ao grande número de pessoas com autismo que vêm sendo diagnosticadas, a preocupação deveria ser maior. Como você falou, é 2% da população brasileira que tem esse diagnóstico. Penso eu, e pela minha caminhada, de que 1% tem o diagnóstico e 1% ainda vai receber esse diagnóstico. Em relação às políticas públicas, ficamos muito felizes agora com a questão de podermos entrar no censo. Então a gente vai conseguir ter um número mais certo, digamos assim, para poder pensar realmente nessa questão da política pública e pensar nas melhorias que podem ser feitas a essas pessoas. Ou seja, quando o Instituto Brasileiro de Geografia bater na porta lá do cidadão e perguntar quais são as condições financeiras dele, quantas pessoas moram naquela residência e também vão pedir a identificação, se existe uma pessoa com autismo ou não, né, Kátia? Isso mesmo, então a gente fica muito feliz com isso, porque já há 5 anos que a gente vinha batalhando junto ao governo do estado, junto ao governo federal para que isso acontecesse, e tivemos aí então essa bela conquista em relação às pessoas com autismo. Agora, já que é Memória ABC, vamos voltar ao passado para falar do porquê desse seu engajamento com a AMA aqui em Santa Catarina. Então, Caleb, eu tenho um filho com 29 anos com autismo, que é o Lino Júnior, e devido às grandes dificuldades que nós tivemos na criação dele, na sua infância, na sua adolescência principalmente, que nós pensamos de poder desenvolver algo específico para essas pessoas. Muito passamos e isso nos fez pensar assim, de que as pessoas que iam receber esse diagnóstico não tivessem as dificuldades, o sofrimento, digamos assim, diante do que a gente vinha passando naquela época. Naquela época existiam associações voltadas aos autistas ou os pais tinham que trabalhar meio que na independência da criação dos filhos, buscando especialistas, Kátia? Como que era? Então, não tinha nada específico para essas pessoas e por isso que a gente pensou assim, em estar desenvolvendo, devido ao número que a gente foi já encontrando naquela época, com pais que nós tínhamos conhecimento, com profissionais que vinham tentando desenvolver um trabalho para as pessoas ditas com deficiência, com autismo. E então, em busca disso que a gente acabou desenvolvendo então esse projeto. Quem é Kátia François, para quem está nos acompanhando? Bom, eu fui presidente e fundadora da AMA Balneário Camboriú, da AMA Litoral. Estou como coordenadora administrativa da AMA Balneário Camboriú e também da AMA Itapema e estou como representante, como presidente da ASCA, Associação Catarinense de Autismo. A presidência então foi delegada a outras pessoas, mas você continua diretamente envolvida. Nesse tempo de AMA, qual o desenvolvimento do trabalho realizado em favor dos autistas aqui da nossa região?
Nossa, foi um crescimento enorme, assim, nós começamos atendendo a 24 crianças, né, numa casa que foi nos cedida na época. Hoje nós estamos atendendo a 62 crianças e aos seus familiares, isso, né, em torno de 180 a 200 pessoas por mês, isso representa em torno de 1.100 atendimentos por mês, né? Então a gente teve um crescimento enorme, né, durante esses 12 anos aí que a gente vem batalhando. E para manter toda essa estrutura, Kátia, como que é o trabalho, né, de obtenção de recursos, já que as políticas públicas do nosso país são limitadas no que diz respeito aos autistas? Bom, a gente tem convênios junto à Prefeitura Municipal, através do Conselho da Criança e do Adolescente, da Assistência Social e da Saúde, que mantém os profissionais que atuam na nossa instituição, que são em torno de 21, né, entre eles bem da área clínica, né, com psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, musicoterapeuta, psicopedagoga, e também temos um pequeno convênio junto com a Secretaria de Educação, né, para a gente trabalhar então as questões da parte educacional. Você chegou em Balneário Camboriú que ano com a sua família ou você é daqui mesmo, da cidade? Não, eu sou de Itaió, eu venho lá do interior, né, fui criada, eu sempre brinco, né, quando eu converso com as pessoas, que eu fui criada para cozinhar, passar, né, sou prendada, sei fazer de tudo um pouco, né, e diante do que a vida me apresentou, eu refiz, né, o meu pensamento de vida. E hoje em dia eu não consigo me ver de uma forma diferente. São quantos irmãos na família? Eu tenho só um irmão. Só um irmão? Só um irmão. E aí seus pais vieram para cá? Não. Ou você veio sozinha? Eu vim para cá. Eu vim sozinha para cá. A família ficou em Itaió? Isso. Eu vim com meu filho para cá e meu esposo. E agora, né, fazem 17 anos que o Lino Júnior, né, o menino que tem o diagnóstico com autismo, tem um irmão. Né, então nós somos em 4 na família. E é isso aí, depois construíram a história de vocês aqui em Balneário. Isso, a gente vem buscando, né, fazer a diferença junto às pessoas com autismo, junto à nossa sociedade, mostrando sim que é possível a pessoa com autismo estar inserida, né, que estejam na escola, que estejam trabalhando, que estejam nas universidades. A gente tem visto isso, né, ao longo do nosso trabalho e isso nos deixa muito felizes. Há 29 anos, Kátia, quando você soube que o seu filho era autista, qual foi o impacto gerado, né, tanto para você quanto para a família no que diz respeito a isso, sendo que não era algo tão comentado, né, tão aberto e discutido como é nos dias de hoje, em 2019? Bom, foi algo muito difícil, assim, porque a gente não tinha internet, poucos eram os livros que se falava, né, sobre o autismo, e então assim o mundo realmente se abriu ali. Né, caímos, como a gente fala, assim, no fundo do poço. Mas a gente vendo ali uma criança saudável, né, com um pique, com uma hiperatividade, a gente não ficou paralisado ali não. Né, a gente disse, vamos fazer a diferença e assim a gente tem feito. E é interessante, né, porque muitas famílias, até nos dias de hoje, por falta de informação, né, acabam se desesperando com o diagnóstico, não é verdade? E muitas vezes, por falta de não compreender e identificar, o diagnóstico acaba sendo muito tardio para o início do tratamento, né, Kátia? Isso mesmo. Então, assim, hoje ainda conversava com a mãe das possibilidades, né, da gente poder pensar e atuar diante daquelas crianças ali. Né? O quanto mais cedo a gente conseguir um diagnóstico, ter um diagnóstico precoce, já começar a intervir, faz toda a diferença na vida dessas crianças. Não podemos olhar para essa criança e ver um diagnóstico, mas sim ali uma pessoa que tem possibilidades e tem condições, né, de poder ser uma pessoa praticamente que normal. Agora, quando fala-se em autismo, o Brasil, no ranking mundial, não é o primeiro país com o maior número de casos, mas sim os Estados Unidos. Tanto é que a nação norte-americana tem algumas especializações e um trabalho até governamental maior do que aquele que é realizado no Brasil. Se torna tanto referência, Kátia, já que nós estamos neste ano, né, tratando aqui desse assunto no Memória ABC, que alguns brasileiros que detêm condições financeiras para irem tratarem os filhos nos Estados Unidos têm feito dessa forma, né? E se torna referência por ter um grande número de casos. Voltando um pouco, você falou sobre a questão do IBGE. Você acredita, como mãe, que quando contabilizar o número de crianças e pessoas com autismo no nosso Brasil, a implementação de políticas públicas e investimentos será maior?
Eu acredito que sim. A gente conseguindo apresentar esse número, e que vai ser com certeza um número assustador. Já que somos números, né? Isso, até porque pesquisas lá fora, né, apresentam de que em 2025 cada 2 crianças nascidas será uma autista. Então a gente vai ter que ter realmente um pensamento voltado a essas pessoas. Agora, talvez quem esteja nos assistindo aqui no Memória ABC ou nos ouvindo através da Rádio Câmara possa se perguntar, mas o Caleb ainda não perguntou, quais são os fatores que acabam ocasionando o autismo na criança? Tem alguma pesquisa que identifica o porquê do autismo, Kátia? Até hoje a gente não tem nenhuma causa definida ainda, né, na questão do autismo. Então, várias situações já foram levantadas, da vacina tríplice, do mercúrio, né, que está inserida nessas vacinas, da mãe geladeira, que é uma mãe que não olha muito para essa criança. Isso tudo foi descartado e, né, o que a gente realmente tem sentido e visto, e as pesquisas têm apresentado, que é a questão da genética, né, e isso no nosso dia a dia, a gente acaba percebendo isso, que com certeza vão definir essa questão que, né, que o autismo a causa é genética. Ainda não tem, então, uma definição em nenhum país do mundo? Ainda não temos o porquê que a pessoa nasce com essas dificuldades. O autismo, por exemplo, ele é identificado antes ou depois do nascimento? Depois. Né? O autismo ele não tem um exame específico que vai estar identificando, é através da observação. Testes, protocolos de avaliação que a gente utiliza para conseguir fazer esse levantamento, para ver se a pessoa tem essa condição, né, se está dentro do transtorno ou não. Santa Catarina, além da AMA ou através da AMA, dá um passo à frente de outros estados brasileiros na luta, na busca de recursos e também nesse apoio direto ao poder público que nas suas ações em relação ao assunto é insuficiente? Olha, Caleb, nós somos o único estado no país que tem uma associação no seu estado, né? Então a gente já acaba saindo à frente. O único estado. O único estado, pelo que nós temos conhecimento. E com essa associação nós estamos com 21 AMAs, né, cadastradas à ASCA. Dessas 21, nós temos 11 que desenvolvem um atendimento específico para as pessoas com autismo. As outras ainda estão, né, se organizando para que isso aconteça. Aí, né, a gente, enquanto presidente dessa associação, a minha ideia o que é? Da gente conseguir plantar uma sementinha da necessidade de ter outras AMAs, né, no estado. Não digo talvez em cada cidade, mas que próximos polos e que essas crianças realmente recebam um atendimento específico para elas. Isso é importante demais, né? A questão do atendimento especializado, do apoio não só ao aluno, à criança, ao adolescente, mas também à família, né? Para saber lidar com a situação, hein, Kátia? Isso, então assim, o que a gente vem pensando em novidades, né? Diante do grande número de crianças que estão sendo diagnosticadas, a gente precisa se reciclar também. Então, assim, a gente vai dar conta de toda essa demanda, né? É difícil, financeiramente, né? Tecnicamente. Então, assim, o que a gente pensa? De realmente poder capacitar os pais, capacitar os professores na escola, para que realmente deem continuidade nesse trabalho que a gente desenvolve na instituição. O Memória ABC de hoje, dia 27 de agosto de 2019, entrevista a Kátia François, da AMA Litoral Norte de Santa Catarina, para trazer informações importantes para você que assiste e também nos ouve. A gente vai para um rápido intervalo, vamos tomar uma água aqui nessa xícara bonita e personalizada da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Na sequência, estamos de volta. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde.
Infelizmente, centenas de idosos sofrem violência física ou psicológica praticada em sua maioria por pessoas próximas. E por medo ou por impossibilidade, eles acabam não pedindo socorro. O programa Abraço da Prefeitura de Balneário Camboriú chega para recontar essa história. Com estrutura e pessoal qualificado, acolhemos e cuidamos de idosos, vítimas de maus tratos ou em vulnerabilidade social, oferecendo lar temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e reinserção social. Abraço, Programa de Acolhimento e Proteção à Pessoa Idosa. Quem viveu tantas experiências vai sempre merecer nosso respeito e nosso cuidado. Diz 3363-3020 se você souber de algum caso de violência. Um programa da Prefeitura de Balneário Camboriú, desenvolvido pela Secretaria da Pessoa Idosa, que promove acolhimento e proteção para idosos em situação de violência e vulnerabilidade. Você está acompanhando o Memória ABC. O Memória ABC de hoje está de volta com Kátia François, da Associação de Amigos e Pais do Autista, para falar sobre esse assunto que é muito importante. E quando a gente fala na insuficiência do poder público, é bom lembrar que esse trabalho aqui é uma iniciativa popular para trazer benefícios à nossa comunidade. Agora, é impossível atender em totalidade, né, Kátia? Então, Caleb, uma preocupação grande da instituição é o número elevado de pessoas que estão na fila de espera, aguardando atendimento. Né? Como eu falei anteriormente, a gente tem uma preocupação em relação a ter um diagnóstico precoce e o quanto antes intervir com essa criança. A gente vê que faz a diferença. E nós estamos com uma fila de espera bastante expressiva em nossa instituição. Né? Então, nós somos uma associação, isso é importante a gente frisar, uma associação beneficente, sem fins lucrativos, a gente não cobra os atendimentos, né? Então, e faz um trabalho realmente específico para essas pessoas, para essas crianças. Os recursos são poucos, né? Então a gente tem os convênios, mas a gente precisa avançar para poder dar, né, esse atendimento para essas crianças. Vou até abrir um parênteses aqui na nossa entrevista, que é importante lembrar que quando nós falamos no Memória ABC, que é um programa e convidamos pessoas para virem até aqui à Câmara de Vereadores da cidade para gravar essas entrevistas, é que realmente essas pessoas muito bem nos representam. Eu já vi, não uma vez, mais de uma, você no semáforo com um grupo de pessoas em busca de recursos, fazendo um pedido carro por carro, cidadão por cidadão, justamente, né, para dar continuidade a um projeto tão bonito. E isso me comove, né? Comove porque a gente sabe que no Brasil, se não tivermos os números mostrados que representam famílias, que representam voto, infelizmente nem todas as ações que nós necessitamos como cidadão vão ser atendidas, né, Kátia? Eu realmente gosto muito do que eu faço, Caleb. Para mim, eu sempre brinco assim, não tem tempo ruim. Então, assim, eu faço de tudo. Precisar limpar a instituição, né, precisar fazer atendimento, eu realmente tenho buscado entender de tudo que se passa ali. Né? Então, como eu fui uma das fundadoras da AMA, né, então eu sei de tudo que tem ali dentro e de tudo que aconteceu e acontece ali. Né? E assim, precisar ir para o semáforo, buscar recurso, precisar ir junto aos governos, enfim, né, buscar recurso é o que eu tenho feito, assim, estou incansável em busca disso. Por quê? Porque eu também, né, tenho essa dificuldade na minha casa, tive essa dificuldade enorme, né, quando meu filho era pequeno, né, na época da adolescência. Quem me conhece sabe tudo que nós passamos naquela época e isso é que me move e me comove. Né? Então, assim, eu realmente respiro o autismo. E eu quero realmente proporcionar dias melhores para todas as crianças que eu puder alcançar. Isso é importante. Qual o custo hoje, por exemplo, de um paciente que vocês atendem na AMA? Com o que nós oferecemos ali, além dos atendimentos clínicos, nós desenvolvemos durante o ano 11 projetos. Uma criança para nós, ao longo do ano, custa em torno de R$ 1.600 mês. Mês. Por mês. Uma criança representa R$ 1.600 de investimento. Isso. A gente está fazendo esse serviço em torno com um valor de R$ 1.200.
Mas se você for, né, ver tudo que nós oferecemos ali, são 2 atendimentos semanais com cada profissional, né? A criança recebe 12 atendimentos por semana, são em torno de 40 a 45 atendimentos por mês. É um valor, né, bem suave em relação que se fosse ter que bancar isso aí. Agora, o interessante, né, Kátia, é que entre todo esse trabalho que vocês realizam, muitos pais são identificados também com autismo durante as abordagens com psicólogos, com psiquiatras, com pessoas ligadas, né, ao setor da área da medicina. Durante essas minhas andanças jornalísticas de trabalho de muitos anos, já conversei com médicos, psiquiatras e médicas também, faço aqui menção da doutora Cíntia Liberty, em que teve a identificação do pai com as mesmas características do filho. E isso pode acontecer, por isso a importância, né, da família estar envolvida, porque muitos conflitos, muitas situações que vivenciam e não sabem lidar, às vezes acabam afetando não só a família como o filho, mas também o pai, né? Isso, então é importante a gente trabalhar com todas as pessoas que estão envolvidas ali, né? E na nossa caminhada realmente isso acontece, né? Da gente ter um pai ou uma mãe que acaba tendo um diagnóstico também. Os médicos, como você bem falou, acabam, né, sinalizando isso entre a consulta ali. E também os irmãos, as crianças, né? Na nossa instituição nós temos ali famílias que têm 3 ou 4 crianças com autismo, né? Então 2 é bastante comum, assim, né? Mas aí 3, 4 é uma situação bastante delicada. E se você não trabalhar com a família, não intervir com quem está próximo a ele ali, fica difícil, fica complicado. Então é onde a gente desenvolve também o trabalho psicossocial, né, que é para trabalhar com a família, com o responsável da criança. Para você que está ouvindo e assistindo o Memória ABC de hoje, ligado nas nossas redes de comunicação, a entrevistada é Kátia François, da AMA, aqui do litoral norte de Santa Catarina, trazendo informações importantes sobre a sua atuação e também de todo um grupo de trabalho para trazer atendimento especializado aos autistas. Em relação a Balneário Camboriú e outros municípios, nós temos que pensar como região metropolitana. Não adianta mais, até existe a necessidade dessa implementação de região metropolitana. Existe a possibilidade de, em união com outros municípios, a obtenção de recursos junto ao governo do estado para atender regionalmente? Kátia, existe algum projeto em relação a isso? A gente vem buscando já também há algum tempo, junto ao estado, recursos que possam manter essas entidades. Então, né, acredito que nós vamos conseguir chegar lá. A gente tem sido incansável assim nessa busca. Também junto ao governo federal, a gente conseguimos uma ponte junto ao governo federal, então a gente está buscando lá. Nos próximos dias a gente vai estar fazendo uma visita novamente a Brasília, porque quem não é visto não é lembrado, né? E falando, né, da nossa necessidade em relação de poder ampliar, né, os atendimentos, os projetos, tanto no município como no estado. Em relação a uma data específica para falar sobre autismo, debater esse assunto oficialmente no estado de Santa Catarina, já temos? Isso, a gente tem o dia 2 de abril, que é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, também é uma data, né, que é comemorada no estado e também no município. Sobre a questão dos investimentos, se não tivessem essas associações aqui no estado, o governo conseguiria dar conta dessa demanda que tem sido crescente segundo os índices que você aponta aqui durante a entrevista? Olha, eu acredito que não. Eu acho que a gente acaba tirando um ônus enquanto associação, né, do Estado, do governo. E eu acho que eles poderiam ser mais sensíveis à nossa causa, né? A gente tem levado os expressivos números, né, aos nossos governantes, está sendo pensado em possibilidades e a gente acredita muito que a gente consiga avançar diante disso. A gente conta muito com eles e também com a nossa sociedade, né? Que os nossos empresários se mobilizem também, se sensibilizem e ajudem as associações, né? Não só as de autismo como a nossa, mas das pessoas com deficiência em geral. Como é o dia a dia da convivência de uma família com uma criança autista, como por exemplo o seu filho, que teve toda uma atenção durante a criação? Eu sempre falo que realmente vai ser para sempre uma família diferente, né? Porque você tem que ter toda uma rotina,
né, no seu dia a dia, e você tem que entrar nessa rotina. Nós lá em casa nem sentimos mais isso, né? Isso já é normal, já é comum ali. E isso que a gente trabalha também, né, com as nossas famílias lá na instituição, que eles entendam isso, né, que precisa ter uma rotina, que você precisa ter uma organização, né, para essa criança se sentir realmente acolhida e estar, né, buscando ali fazer o seu melhor. Em relação à vivência deles, ao sentimento deles, às reações, né? Tudo isso a família tem que também ser preparada, né, Kátia? A família tem que entender que tem uma criança ali com uma condição diferente, né? A família precisa entender isso, a instituição, eu digo assim, que tem na sua obrigação de passar isso para a família, né? De que modos diferentes de você atuar no seu dia a dia vão estar fazendo a diferença. Né, vão estar minimizando comportamentos inadequados dessa criança. Como o que, por exemplo, Kátia? Comportamentos dessa criança coisas básicas do dia a dia, né, as AVDs que nós chamamos. Então, assim, o próprio escovar o dente, ir ao banheiro, sentar à mesa para fazer a sua refeição, né, isso tudo nós precisamos ensinar as crianças, de como pegar um talher, né, de como, na hora do banho, de como se lavar, na escola, de como pegar um lápis, de como pegar um caderno, de que forma agir com cada objeto, né? Então, é realmente uma questão diferente. O autismo são níveis, né? Nós temos 3 níveis, que é o leve, o moderado e o severo. Então, assim, você tem que ensinar eles, diante da qualificação de cada um ali, o que fazer em determinado momento. Existe a variação através do tratamento desses níveis de autismo? Por exemplo, um que tem o nível 3, com o desenvolvimento e o atendimento especializado, pode se tornar um nível 2, por exemplo? Sim, com certeza. É isso que a gente busca, né, no nosso trabalho. Então, assim, não é que vai deixar de ser autista, ele vai ser autista para sempre, mas ele vai conseguir minimizar as suas dificuldades. Então, a gente trabalha o desenvolvimento infantil, né? O que a gente busca? A gente busca que essa pessoa com autismo chegue no nível de desenvolvimento igual a qualquer outra criança. Então, assim, ao longo desses nossos 12 anos, a gente já conseguiu dar alta para várias crianças que chegaram nesse nível de desenvolvimento. E isso é que nos fortifica, né? Que faz com que a gente vá cada vez buscando mais desenvolver o nosso trabalho. Esse é o Memória ABC de hoje com a Kátia François, trazendo muitas informações sobre a AMA aqui do litoral de Santa Catarina, esse trabalho realizado há muitos anos, que teve início através de uma iniciativa popular e que hoje atende muitas crianças e muitas outras também estão no aguardo desse atendimento. Muito obrigado, Kátia, prazer recebê-la aqui. Você é uma dessas pessoas que marca a história de Balneário Camboriú, por isso que recebeu esse convite. Obrigada, fico sempre muito emocionada, né, com tudo que eu faço, com tudo que eu participo, agradecer muito a oportunidade, fico arrepiada aqui ouvindo você falar, né, e realmente são 12 anos, mas são 12 anos realmente dedicados às pessoas com autismo, né, uma instituição que tem tentado fazer realmente a diferença na vida da nossa sociedade com autismo e na vida da nossa sociedade em um todo. Então, obrigada por essa oportunidade e valeu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Esse programa Memória ABC, que você ouve e também assiste aqui na TV Câmara e pela Rádio Câmara, você ouvinte, é gravado no dia 27 de agosto de 2019. Até o próximo. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.